Oi, pessoal. Vamos fazer hoje uma revisão sobre os advérbios para vocês conseguirem fazer depois, bem direitinho, a reescrita. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que eu preparei aqui uma apresentação e vou mostrar para vocês, só para a gente retomar um pouquinho tudo o que a gente viu sobre os advérbios. Tá demorando um pouquinho aqui, agora eu vou colocar a minha página do PowerPoint, acho que vocês já devem estar vendo. E aí vocês vão, então, poder acompanhar aqui comigo, certo? Coloquei aqui primeiro um quadro para vocês olharem junto comigo. É um quadro que chama O Trapaceiro com As de Ouro. E quem fez essa pintura foi Georges de Latour. Observem aí essa cena. O que nós temos? 3 pessoas jogando cartas, uma pessoa servindo vinho, e uma das pessoas, ela tá ali escondendo cartas, né? Então vejam, a cena retrata essas pessoas jogando cartas. Vejam que se a gente fosse escrever o que está colocado ali, a gente poderia escrever assim: 3 pessoas estão sentadas em torno de uma mesa e jogam cartas. O jogador, sentado à esquerda, está trapaceando, pois pega, com astúcia, 2 cartas que estão escondidas em seu cinto. Ele, entretanto, não está conseguindo enganar seus parceiros de jogo, pois a criada deve ter visto suas artimanhas quando passou atrás dele para servir o vinho, e troca olhares com a mulher, avisando-a. A mulher talvez os desmascare, ou desmascare. Vejam que essas expressões que eu marquei aqui em vermelho, elas são advérbios. Todas elas indicam uma determinada circunstância em relação à ação que está acontecendo. Circunstância a gente pode entender como um sentido diferente para aquilo que está acontecendo. Então, eles são importantes por quê? Porque eles nos ajudam a ir construindo o sentido do texto. Se eu dissesse 3 pessoas estão sentadas em um banco, eu teria um sentido diferente do que está colocado ali. Então, essas palavras são os advérbios, que é uma palavra que indica uma circunstância em relação à ação do verbo. Né? Quando eu tenho um conjunto de 2 ou mais palavras que tem esse mesmo valor de adicionar um sentido diferente à ação, a gente chama de locução adverbial. Lembrem disso. Sempre que for 2 ou mais palavras, a gente usa locução. No nosso caso aqui, como são os advérbios, é a locução adverbial. Vamos ver mais um exemplo. Então, eu coloquei aqui uma propaganda, né, que foi publicada na revista Veja. Ela é antiguinha, mas o que nos importa é o texto, principalmente ali na chamada. Ó. No planeta azul, o sinal vermelho já se acendeu. Aqui eles fizeram, obviamente, uma analogia à sinaleira, né? Quando a gente fala em sinal vermelho, que é um sinal que nos diz para parar. Então, aqui eles estão falando alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E aí utilizam essa forma, né, para chamar a atenção do leitor. Mas nós queremos olhar para os advérbios aqui. Então, no planeta azul, o sinal vermelho já se acendeu. Vejam aí, tem alguma expressão que parece a vocês que indica uma circunstância em relação à ação? No planeta azul, por exemplo, é o lugar onde acontece essa ação. Então, no planeta azul, que se refere à Terra, né? É um advérbio, uma locução adverbial, desculpa, de lugar. E o já? Já também indica o tempo. Então, eu tenho aqui nesse trechinho uma locução adverbial de lugar e um advérbio de tempo, que expressam essa circunstância, esse sentido diferente à ação de acender. Mais um exemplo. Trouxe aqui uma tirinha do Calvin, que a gente já conhece, né? Aí ele tá ali, ó. Uai, ninguém no balanço, eu não posso acreditar. Ha, 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 eu quase nunca consigo um balanço no recreio. Isso é ótimo. Ninguém está pedindo para andar logo, mais alto, ui! Aí ele para e pensa, ou é meu dia de sorte, ou não escutei o sino tocar de novo. Vejam só, no primeiro quadrinho, a gente tem ali o no balanço,
que é o advérbio de lugar, porque é onde ele está naquele momento, o lugar em que ele se encontra. Quando ele diz assim, eu quase nunca consigo um balanço, esse nunca, ele expressa um sentido de tempo, porque ele não consegue o balanço, dificilmente ele consegue o balanço. E lá no final, de novo, o tempo, ó, quando ele diz assim, ou não escutei o sino tocar, de novo, uma nova vez que ele não escutou o sino tocar, tem também um sentido de tempo. Tem uma outra questão bem importante, que às vezes as palavras elas podem assumir situações diferentes. Elas podem ser classificadas como adjetivo, lembram? Características, ou então como advérbio. Vamos ver uns exemplos. Vejam ali. Você comeu rápido demais. É um advérbio que mostra como a pessoa, o modo como a pessoa comeu. Esse rápido, ele modifica o modo como a pessoa comeu. Então, ele não varia nem em gênero, nem em número. Mas quando esse rápido tem uma função de adjetivo, que é uma característica, ele vai ter que variar, sim, para concordar, tanto em gênero quanto em número. Vejam os exemplos. Vocês são rápidos demais para comer. Rápidos é um adjetivo que se refere a vocês. E esse vocês é plural. Então, rápidos precisa estar no plural. O mesmo acontece com os outros exemplos. Maria é rápida demais para comer. João é rápido demais para comer. Ok? Vou voltar aqui para a minha tela agora, para terminar essa conversa com vocês, porque no momento em que nós estudamos os advérbios, nós podemos perceber que eles nos indicam diferentes sentidos dentro de um texto. E um dos sentidos muito importantes é o de tempo. Quando a gente escreve um texto, a gente narra uma história e esse tempo precisa ser bem marcado. Então, a tarefa de vocês dessa semana, principalmente, vai ser reescrever a história que vocês fizeram na primeira semana, usando esses advérbios principalmente para marcar o tempo. Os outros também são importantes, claro, tempo, lugar, mas principalmente o tempo. Antes de reescrever, façam os exercícios que a gente tem lá na lista. Sigam aquele passo a passo. E qualquer dúvida, podem me chamar. Beijinho!